e você já deve ter passado por isso, se perguntado, que é a influência, né, da cafeína no sono. Como que a cafeína impacta ali a qualidade do sono? Qual que é essa história? Como que acontece todo esse processo, né, a relação possível entre cafeína e dopamina? Então, vamos entender isso mais a fundo agora na nossa conversa aqui. Então, pessoal, olha só, né, bem interessante isso, porque antes de entender de fato, né, a questão da cafeína, você vai precisar aprender ali sobre a relação da adenosina e seu sistema nervoso central. O que é a adenosina? A adenosina nada mais é do que um subproduto da metabolização da moeda energética do seu corpo. Vou explicar isso de maneira bem clara aqui para vocês. A sua moeda energética é uma molécula conhecida como ATP, adenosina trifosfato. Então, a adenosina com 3 fosfatos conectados a essa adenosina. Essa molécula, que é o ATP, que é a moeda energética do corpo, ela é produzida nas suas células numa região específica que é conhecida como organela, e essa organela é conhecida como mitocôndria. A mitocôndria, ela usa uma matéria-prima que vem ali da sua alimentação, normalmente glicose ou então um ácido graxo que vem da metabolização dos lipídios, e essa matéria-prima somada ali ao oxigênio, você produz ATP. Essa adenosina trifosfato você usa para a produção de energia, e a produção de energia, ela é liberada a partir da quebra da ligação do fosfato, né, no ATP. Então imagina que você tem a adenosina, tem 3 fosfatos ligados, e a cada ligação que você quebra do fosfato, você libera energia, e isso está associado à sua vida. Isso é a energia do seu dia a dia mesmo. Então, o que, né, acontece aqui, ó, quando você vai quebrando, a molécula, o ATP ao longo do dia, e vai liberando ali a energia, né, no seu corpo para manutenção da sua vida, para executar suas atividades, para fazer tudo aquilo que você tem que fazer mesmo na sua rotina, você começa a aumentar a quantidade de adenosina. Então eu quebro a ligação do fosfato, libero energia, quebro de novo e sobra adenosina. O que vai acontecer ao longo do dia aqui, ó? Ao longo do dia, você vai começar a aumentar a quantidade de adenosina no seu corpo. E essa adenosina, ela se conecta nas suas células, se conecta lá no seu neurônio, e ela tem uma ação em que ela diminui a atividade dos seus neurônios. Então, quando você acumula adenosina ao longo do dia, você começa a atuar de maneira inibitória lá nos seus neurônios. Isso dá a sensação de cansaço. Então, de manhã, que eu tenho bastante ali energia, né? Eu tenho pouco adenosina e muito ATP, tô disposto. Ao longo do dia, eu vou quebrando esse ATP e aumentando a adenosina inibe o neurônio, diminui a atividade do neurônio. Então, eu começo a ficar cansado. Esse é um dos sinalizadores do sono. Então, ao longo do dia, quanto mais eu vou quebrando o ATP e aumentando a adenosina, então eu faço essa curva ascendente da adenosina, mais eu tenho sensação de cansaço. Então, a sensação de cansaço aqui tem uma forte relação com o quê? Aumento da adenosina. Então, isso tem que estar muito claro, é um processo natural do seu corpo. Por isso que até nós entendemos que assim, ó, quanto mais mitocôndrias você tem, mais ATP você produz, maior a capacidade de liberar adenosina ao longo do dia. Por isso que, se você pega uma criança que tem alta capacidade de produção de ATP, ela também, né, ao longo do dia, quando ela fica cansada de verdade, porque ela tem, naquele momento ali do sentimento do cansaço tal, ela tem uma grande quantidade de adenosina no corpo, porque ela quebrou uma quantidade ali muito alta de ATP. Por que, né, é importante você entender todas essas fases, todo esse processo, tudo isso relacionado à adenosina? Porque essa adenosina, quando você tem uma alta exposição a ela, ela influencia muito fases do sono profundo. Para você aprofundar o sono ali, chegar naquelas fases mais fase 3, fase 4,
né, você precisa de uma alta exposição à adenosina e de uma boa ação dessa adenosina conectando lá no seu neurônio para diminuir a atividade do neurônio. E onde, né, entra a história aqui da cafeína, né? O que a cafeína faz de fato? Isso é muito legal, pessoal, porque a adenosina, ela se conecta num receptor e inibe ali a atividade do neurônio. Traz a sensação de cansaço, né? Por isso ela é importante para as fases mais profundas do sono. Quando a pessoa consome a cafeína, toma ali um café, a cafeína se conecta no receptor da adenosina e não deixa a adenosina desencadear essa cadeia, essa cascata ali no neurônio, que termina com a redução da atividade do neurônio via uma cascata conhecida como cascata da proteína G. Então a cafeína é um antagonista da adenosina. E na realidade, quando você desencadeia esse processo aqui, ela tem, né, por consequência, um efeito que, se eu não deixo a adenosina atuar e a adenosina tem uma ação final de reduzir a atividade dos neurônios, o que vai acontecer aqui no final? Eu acabo ficando, né, ficando mais acordado. Então a cafeína tem esse efeito estimulante secundário ao bloqueio antagônico, né, atua como um antagonista da adenosina. E aí muitas vezes as pessoas até perguntam assim: "Nossa, mas já me falaram que a cafeína aumenta ali a dopamina, como que tudo isso acontece?" Só para abrir um parênteses aqui para vocês, né, pessoal, porque nós sabemos que quando eu aumento a dopamina, eu também derivo ali para aumentar a noradrenalina, eu atuo na via da dopamina e eu aumento a dopamina pode derivar para a noradrenalina também, que são duas moléculas parentes, irmãs, vamos colocar assim. Como que isso acontece? A comunicação desse ciclo da adenosina é via proteína G. Se eu bloqueei, a comunicação da proteína G via adenosina está reduzida. Só que essa comunicação via proteína G é a mesma, né, comunicação que nós precisamos para o estímulo à produção de dopamina. Então é como se sobrasse mais vias metabólicas da proteína G para a dopamina, para o estímulo da dopamina acontecer. Então, indiretamente, o corpo acaba aumentando a produção de dopamina, e como eu disse, né, essa conversão da dopamina para noradrenalina é uma via estimulante também. Então a cafeína tem essa ação mais indireta por um bloqueio ali antagônico da adenosina, e também um outro braço aqui que deriva lá na frente, né, com o aumento da dopamina, e a dopamina deriva ali para noradrenalina. Então, tudo isso é muito importante, e eu quero que você entenda o seguinte: essa adenosina que aumenta ao longo do dia, né, e ajuda ali no relaxamento e quando você vai desencadear o seu sono, é algo que melhora a qualidade do seu sono, principalmente nas fases profundas, mas durante a noite você vai lavando essa adenosina do seu corpo, para no final, né, ali do seu ciclo do sono, quando está amanhecendo o dia, você vai acordar e vai estar com a adenosina bem baixa e pronto para aumentar muito ali, com uma grande quantidade de ATP para seguir o seu dia. E é interessante a gente entender aqui, ó, que essa adenosina, quando você dorme ali com qualidade, durante mais ou menos aquelas 8 horas de sono, você lava essa adenosina, tá lavando, 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 mas quando você acorda ainda existe uma pequena quantidade de adenosina ali no seu corpo. E aí você precisa mais ou menos de 60, 90 minutos, né, para conseguir lavar toda essa adenosina no período da manhã. E qual que é o ponto? Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? O ideal, nesse momento, logo que você acordou, que você ainda está lavando essa adenosina, o ideal é você não consumir nada que bloqueie a adenosina, porque senão você vai atrapalhar essa limpeza final da adenosina. Então, muitas vezes, quando nós acordamos e já logo que nós acordamos, eu vou lá, pego um café e tomo um café, e eu sei que o café vai atuar ali num bloqueio antagônico do receptor da adenosina, eu atrapalho esse processo de limpeza final da adenosina, e é como se eu já começasse o dia com uma quantidade maior de adenosina. Ou seja, no final do dia ali, que talvez eu poderia aguentar muito bem até umas 8 da noite, quando vai dar ali umas 5, 6, eu já vou estar extremamente cansado, porque a minha adenosina já começou mais alta no início do dia.
Então é óbvio, né, isso daqui é um conhecimento, não significa que você vê que é um leque enorme de conhecimento, não significa que você tem que fazer tudo, mas idealmente, se você conseguir, né, evite o seu café ali na primeira hora do dia. E claro que é como eu falei, muitas vezes a gente tem que entender como equilibrar as coisas, né. Sempre que possível eu tento meu exemplo prático aqui para vocês, eu tento evitar, mas em alguns dias eu acordo, quero tomar o meu café e também, não vai ser um dia ou outro que eu faço isso, que eu tomo meu café assim que eu acabo de acordar, que vai atrapalhar todo o meu ciclo da adenosina, a relação do equilíbrio ali, da adenosina com o possível consumo da cafeína e também toda essa influência nas fases ali do meu sono, certo? Então, esse conceito da relação adenosina-cafeína, você tem aqui agora todo um ponto de vista, você entendeu como ela influencia, como a cafeína bloqueia, como nós temos uma ação direta e indireta, até mesmo na formação ali da noradrenalina, na formação da dopamina, a derivação da noradrenalina a partir da dopamina, o que é uma proteína G de comunicação. Então, tudo isso é muito importante quando nós pensamos em qualidade do sono e o consumo da cafeína. E é claro, né, eu não poderia deixar de falar aqui com vocês também, a cafeína, né, nesse mecanismo de ação, na maioria das pessoas ela tem ali uma ação de 2, 3, de 3, 4 horas mais ou menos. No entanto, existem algumas pessoas, isso é uma característica genética, em que essa metabolização da cafeína é muito mais longa. Então, essas pessoas, quando consomem café, é aquela pessoa que às vezes fica lá com a cafeína 6, 8, 10, 12 horas ainda circulando e bloqueando ali a ação da adenosina. Então, aquela pessoa que toma um café no período da manhã e no final do dia ainda tem ação dessa cafeína. Como eu disse, é uma característica genética, no geral, né, as pessoas metabolizam ali em 3, 4 horas, então é importante também você entender que o consumo da cafeína, no máximo ali até a hora do almoço, é uma coisa suportável. Mais do que isso, nós temos que dar uma atenção muito grande, porque senão eu vou atrapalhar todo esse ciclo da adenosina, e isso, por consequência, vai atrapalhar eu aprofundar o meu sono. Para que nós sabemos agora que a adenosina, né, tem uma ação muito grande nessa fase de aprofundamento do sono, principalmente fase 3, fase 4 do sono, que é o local em que você vai produzir hormônios importantes, hormônios esteroidais, como testosterona, como progesterona, como outros hormônios marcantes, como o próprio GH. Então, cuidado com o consumo ali da cafeína, principalmente nessa parte ali da tarde, final do dia. Pessoas que têm uma sensibilidade maior, que têm essa característica genética, aí tem que pensar de fato, né, no dia a dia, ter uma percepção de até quando ali o café tem uma influência direta nessa questão do sono, que atrapalha o aprofundamento do sono dessas pessoas, porque não aprofundar o sono, você vai mexer com muitas coisas importantes, como eu citei aqui alguns exemplos associados à produção hormonal.